alguém ver que eu tenho semente. E a crise vem, irmão, e a semente não vira fruto, porque eu não sepultei, eu não escondi, eu não cultivei no secreto da terra, do solo, mas eu deixei minhas poucas sementes na vitrine, para os outros ver a semente que eu tenho. E há aqueles ainda que cedem a seguinte tentação, irmão, de desenterrar o que plantou, para provar para alguém que ele é alguém que semeia. Nesta noite o Senhor tem uma palavra para você: não ceda à tentação de desenterrar o que você semeou, porque na estação própria haverá uma grande colheita. Tem muita gente, irmão, cedendo à tentação de desenterrar. O inimigo usa pessoas para provocar ele desenterra o que plantou, para dizer: ó, eu sou alguém que tem semente, eu sou alguém que já plantei. O Senhor está dizendo: descansa o teu coração. No tempo próprio a chuva virá, e no tempo determinado a sua semente vai germinar. Não ceda à tentação de desenterrar a sua semente, porque sempre que você desenterra a semente, vão para provar alguém que você tem semente, você aborta a sua árvore. Você está sabotando uma floresta, o potencial de gerar uma floresta. Eu saboto, irmãos, quando eu cedo à tentação de desenterrar a semente que eu escondi. Semente é para ser sepultada, irmão. Semente é para ser enterrada. E no anonimato do solo, o Criador, irmãos, que vê tudo aquilo que você semeou no secreto, traz a chuva, querido, e traz uma colheita abundante para a sua vida. Faltava estoque e faltava plantações suficientes do lado de dentro. E eles dependiam do lado de fora. Então o inimigo fecha o acesso e é gerada uma crise dentro. Tem gente com crise dentro do ministério, dentro do lar, dentro do casamento, dentro da sua alma, porque não tem estoque, está preocupado com vitrine. Mas nesta noite eu louvo ao Senhor, porque aqui tem uma igreja, irmãos, de que tem estoque de sementes na presença do Senhor. Aleluia. Então havia uma crise, e a crise, irmãos, a escassez chega a um ponto tão profundo que uma mãe chega para outra mãe sem perspectiva de futuro e diz assim: ó, vamos matar seu filho e comer ele hoje, e amanhã eu te prometo que eu mato o meu e a gente come. E na crise, irmãos, a gente fica vulnerável às propostas, porque aquela mulher, porque ela fica vulnerável? Pelo aquilo que ela vê, o cenário de crise, por aquilo que ela ouve, a proposta convincente, e por aquilo que ela sente, no caso dela, fome. Cuidado com o que você sente. Tem muita gente, irmãos, que não cede pelo que viu ou deixou de ver, não cede porque ouviu ou deixou de ouvir, ele cede por aquilo que ele sente na alma. Sabia disso, querido? Então ela está sentindo fome, está vendo um cenário de escassez e está ouvindo uma proposta convincente. E aí chega aquela mulher e fala: vamos matar seu filho e vamos comer. Não tem perspectiva de futuro, não vai ter um mês seguinte, não vai ter um próximo capítulo. E aqui, amados, essa mãe, ela olha um projeto, porque não acredita no futuro. Aquela criança, aquele filho era um projeto de Deus na vida daquela mãe, porque todos que nascem é um projeto do Senhor, amém, irmão? Você não nasceu por acaso, você não é um acidente de percurso, você é um projeto de Deus. E aquela criança era um projeto de Deus, e essa mãe, irmão, ela cede à tentação e engole o projeto, porque não tem perspectiva de futuro. E o Senhor ministrava no meu coração: diga ao meu povo, não engula o projeto, o céu ainda tem janelas. A nossa irmã Silvana, enquanto ministrava aqui, ela falou sobre as janelas do céu. Eu glorificava o Senhor. Você crê que o céu ainda tem janelas? Você crê que quando todas as portas da terra se fecham, o céu ainda tem janelas sobre a tua vida? Ainda que todas as portas da terra se fechem, o céu ainda tem janela. O que tem te sustentado até aqui, o que tem sustentado essa igreja até o dia de hoje, não são as portas da terra, mas são as janelas do céu.
Aleluia. Não engula o projeto, o céu ainda tem janela. Ela engole o projeto de Deus. E aí quando você aplica isso para a tua vida, para o teu contexto, querido, o projeto de Deus na sua vida pode ser muita coisa. Pode ser um filho que você está quase desistindo dele, mas pode ser seu casamento, pode ser seu ministério, pode ser o sonho que Deus gerou dentro de você. Aquilo que Deus gerou dentro de você vivo não pode voltar morto para dentro de você. Quando ela mata aquela criança, irmãos, engole, ela está trazendo morto para dentro dela aquilo que Deus gerou vivo dentro dela. Engolir projetos de Deus vão te fazer mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela engole o projeto, ela mata. E o Senhor ministrava no meu coração: tem gente que ainda não engoliu, mas está cozinhando. Tem gente que ainda, talvez entrou aqui nesta noite, ainda não engoliu, mas você está cozinhando. Já quando é que eu cozinho o projeto? Quando você começa a meditar, gastar tempo, ao invés de meditar na palavra, você começa a maquinar. Como é que eu engulo o projeto sem doer tanto? Como é que eu vou desconstruir o projeto sem que machuque tanto? Por onde eu começo mordendo? Tem gente assim, está na igreja, mas está cozinhando. Como eu desisto do projeto? Por quê, Tiago? Porque não tem perspectiva do amanhã. Mas eu vim nesta noite dizer que há uma palavra de Deus para o teu amanhã. Amém, querido? Esse capítulo que você está vendo não é o último capítulo da história. Tem um novo capítulo, e com o novo capítulo vem uma palavra de Deus ao encontro do seu amanhã, querido. Aquela mulher cede à tentação, e ela agora cozinha o filho, um projeto de Deus na sua vida. Um projeto que ainda era pequeno, tinha que crescer. O Senhor está dizendo esta noite: se você não desistir do projeto, se você manter ele vivo, não vai faltar provisão para manter ele vivo. Se você não desistir do projeto, se você não engolir o projeto, não vai faltar provisão para que o projeto cresça. Aquele menino tinha um potencial de crescimento. Aquele projeto ainda não tinha, irmãos, alcançado todo o potencial. Mas quando eu engulo o projeto, irmãos, eu aborto o potencial do projeto de Deus na minha vida. Qual é o projeto de Deus na sua vida? O que o Espírito Santo nesse momento está ministrando no teu coração? O que ele está trazendo à tua memória? Qual é o sonho que você está quase desistindo? Quem é aquela vida que você tem investido, mas você está quase desistindo do projeto? Aquela missão que o Senhor te confiou. Talvez teu casamento, teu relacionamento. Nesta noite é uma palavra de Deus para você, querido. Não engula o projeto. Tiago, mas todas as portas da terra estão fechadas. Ainda tem janela no céu. Ainda tem janela do céu. E aí, essa mulher chega a esse extremo, irmãos, de cozinhar. Imagina essa mãe mordendo o filho, destruindo aquilo que Deus gerou vivo dentro dela, com potencial de crescimento. Por cada circunstância do presente, ela desiste do futuro. Aquela criança era uma continuação, era o futuro dela, era uma continuação dela, era um projeto gerado vivo dentro dela. E agora, irmãos, depois que ela cede à tentação e come, e aí ela vai para outra mãe, né? Agora é vez do seu. Aí a mãe esperta respondeu. E aquela mulher agora viu o que ela tinha cometido, o erro que não tinha mais volta. Uma vez que você mata o projeto de Deus e engole, o projeto morto não tem mais volta. As consequências ficarão. E queridos, é interessante que aí agora ela vai pedir socorro ao rei. E o rei está em cima do muro, irmão, desesperado, para lá e para cá. E quando ela pede socorro ao rei, o rei vai: se Deus te socorre, eu vou te socorrer. E aqui o Senhor estava no meu coração: nossa geração precisa de mais profetas e menos reis. Menos tronos, menos vitrine,
Nosso pastor ministrou aqui já. Tem muito trono, irmão. Sabe? E nós vamos ver um paralelo nesse texto em atitude do rei e atitude do profeta Eliseu. Como que está o rei, Tiago? Na continuação do texto, irmãos, que nós não lemos aqui, para otimizar o tempo, os irmãos depois podem ler ou acompanhar aí. Versículo 30, versículo 31. O rei está desesperado em cima do muro. Está em cima, irmão, mas está sem direção. Está no alto, mas está sem convicção. Não tem direção, não tem resposta. E ao invés de descer do muro e pedir humildemente ajuda do profeta, ele joga a culpa no profeta e em Deus. Mais profetas, menos rei. Glória a Deus, o nosso pastor aqui é profeta, né? Tem muito pastor que quer ser rei, quer sentar em trono, mas não é profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E aí esse rei está desesperado, está em cima, vai para lá, vai para cá, está se movimentando, mas sem direção. Não adianta se movimentar sem direção. Não adianta desperdiçar energia sem direção, sem sensibilidade à voz de Deus. E como é que está o profeta? A crise, o mundo está caindo. Sabe como é que está o profeta? Sentado no sofá. Às vezes a gente cria uma imagem que fé é sempre estar se movendo, né? Mas às vezes a fé é o mundo está caindo e você conseguir sentar no sofá. Às vezes a evidência da nossa fé vai ser, irmão, se mover, pisar num chão feito de água com Pedro, né? O chão feito de água balança, né, irmão? O chão do mar é estável. E Pedro pisa e o chão fica duro depois. Mas vai ter momento na minha, na sua vida, momentos de crise, que ter fé, querido, é o mundo está caindo, a crise está batendo na porta e você consegue ficar sentado no sofá. Tem um rei desesperado, está se movendo em cima do muro, sem direção, movido por desespero, por afobação, cada hora vai para uma direção. E o profeta Tiago, equilibrado, sereno, suportando, estabilizado, não desabafando nos outros. E a crise bate lá na porta dele. Se os irmãos observarem a trajetória do profeta Eliseu, irmão, Eliseu só era lembrado por gente com problemas. Ninguém mandava um zap para Eliseu falar: como é que o senhor está, Eliseu? É só para trazer pepino, irmão. Tem alguém que se identifica com isso? Alguém te perguntou como é que você está hoje? Ou você é daqueles que começa a conversa, conta os problemas, agora você vai contar o seu, pessoal? Né? Parece que acabou a conversa, né? É porque Deus te chamou para um propósito, querido. Deus quer que você seja a solução em ambientes problemáticos. É por isso que ele levou o profeta Eliseu, o profeta Ezequiel, lá para o vale de ossos secos. Só tinha osso, mas tinha um vivo no meio daqueles que estavam mortos. E Deus usou o profeta Eliseu como uma resposta, o profeta Ezequiel, melhor dizendo, como uma solução num ambiente problemático, num ambiente caótico. E assim era Eliseu. O rei se desespera, rasga suas vestes. Tem gente, irmãos, que leva anos para costurar algo, para construir algo, no momento de desespero ele rasga tudo. Levou tanto tempo para costurar, no momento de desespero ele rasga tudo. Mas o profeta Eliseu está no sofá. Para otimizar o tempo, irmão, não vou ser longo. O texto vai nos mostrar que o rei joga a culpa no profeta e em Deus, e manda o capitão lá na casa do profeta. A crise está vindo, a ameaça está vindo. Havia uma ameaça de morte do profeta Eliseu. Eliseu está no sofá. E quando a crise chega para ele vai liberar uma palavra: que haveria um amanhã, que haveria um futuro. Há uma palavra de Deus para a sua vida: haverá um futuro na sua vida. Nesta noite o Senhor está dizendo: eu é que sei os pensamentos que tem sobre vós.
E são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o futuro que você espera, querido. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher que engole o projeto pensava que o capítulo 6 era o último capítulo da história. Pensava que o ponto final que encerra o capítulo 6 era o último ponto da história. Mas veio o capítulo 7. E com o capítulo 7, irmãos, veio uma palavra profética da parte de Deus para a vida daqueles irmãos que continuaram acreditando no projeto. Porque profeta é assim, irmão. O saudosista fala do passado, o realista fala do presente, mas o profeta só fala do futuro. Não é assim? É por isso que o profeta Isaías, certa vez, ele disse assim, ó: um menino nos nasceu, o governo está sobre ele. Mano, todo mundo ficou procurando esse menino. Aí o saudosista olha para trás, isso apontava uma profecia de um rei, de um líder, o governo está sobre ele. O saudosista olha para o passado, rei foi Davi. Tempo bom, tempo de Davi. Quem dera eu estivesse lá no tempo de Davi. Saudosista. O realista, irmão, contemporâneo de Isaías, fala assim, ó: rei nascendo, tem rei morrendo, rei Uzias morreu. Só que Isaías era visionário. Isaías era profético. E o Deus que para ele até o futuro é antigo. Porque Isaías 46, Deus fala assim, ó: não há Deus como eu, que desde o início digo como é que vai ser o final. É esse Deus que você serve. Ele já está no teu amanhã. Então ele prestou a visão dele por um momento ao profeta. Isaías disse assim, ó: um menino nasceu. Isaías estava falando, irmão, de algo que ia acontecer 700 anos no futuro. Ele estava falando de Davi. Ele não estava falando de Uzias, ele estava falando de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, querido, porque o profeta, ele está sempre olhando para o futuro. Ele crê no amanhã, ele crê que há um futuro. Ele está sempre crendo com a expectativa numa próxima estação. E o profeta, irmãos, ele nunca engole o projeto de Deus por causa das circunstâncias do presente, por causa do cenário contrário do momento. E havia uma palavra ali para o amanhã. Em outras palavras, o profeta vai dizer que amanhã haveria provisão, haveria providência, haveria milagres. E eu termino aqui dizendo que quando todas as portas da terra se fecharem, creia, há ainda janelas do céu. As portas da terra Deus abre e fecha também, né? Mas o homem pode abrir uma porta para mim na terra, e até Satanás. Agora a janela do céu só Deus abre. Cuidado para não confundir a porta de Deus com a porta do diabo. Porque tem porta grande e bonita que é porta de cemitério. Na terra, você e eu nunca sabemos o que tem do outro lado da porta. Às vezes Deus abre uma portinha pequena e você fala: poxa Deus, essa portinha. Mas é ela que vai te levar a um cenário de fartura. E tem gente se deixando levar pelo tamanho da porta, irmão. Que portão lindo, é cromado de ouro. Mas do outro lado, irmão, tem morte, tem luto, tem cerimônia fúnebre. Mas Deus falou, ó, quando é a janela do céu, não tem esse problema. Que o único que pode abrir a janela do céu é Deus. Ele abre por dentro. A janela do céu só se abre por dentro. Homem nenhum consegue abrir, mas Deus abre. E outra diferença é que a porta da terra, como eu disse, você não sabe o que tem do outro lado. Agora a janela do céu pode estar tranquila. Apesar de eu não ter ido lá ainda, irmão, eu sei que só tem vida. Do outro lado da janela do céu tem paz, tem alegria, tem abundância, tem prosperidade. Então fica tranquilo, irmão. Só tem coisa boa lá do outro lado da janela do céu. Então Deus está dizendo nesta noite: quando as portas da terra se fechar, fica tranquilo. Descansa teu coração, porque o céu ainda tem janelas. O texto não diz que o céu tem uma janela, diz que tem janelas. Eu quero declarar nesta noite aqui, eu encerro, que haverá uma janela do céu para cada mês deste ano na sua vida. Haverá uma janela aberta do céu sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre esta igreja, irmão, para cada mês deste ano.
Se as portas da terra se fechar, não se espante, não se atemorize, porque as janelas do céu estarão abertas sobre a tua vida. O que tem sustentado essa igreja até o dia de hoje não são as portas da terra, irmão, mas são as janelas do céu. Você recebe essa palavra? Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém, irmãos. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja. Creia nessa palavra. Creia da palavra que sai liberada deste altar. Amém?